Antes de ler o texto sagrado e compartilhar com todos vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu espírito para esta noite de sábado, eu quero manifestar a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio de, além de ser salvo, poder servi-lo em sua obra, na intenção de, ao menos, tentar, por meio de sua palavra, edificar a sua igreja. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Afonso, que Deus em Cristo o abençoe. Eu tenho por ele um carinho e uma admiração muito grande. Que Deus em Cristo o abençoe juntamente de sua família. Mesmo na ausência, eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino. Que Deus em Cristo o conserve com vida e saúde. Também agradecer ao Senhor pela vida do pastor Luiz Guzmão, pastor Natanael, também ao pastor Donizete, por quem eu tenho um carinho especial, pela vida do pastor Zélio e todos que o acompanham nesta caravana, nesta equipe. Também o pastor Rodrigo Venerando, pastor Geraldo, pastor Adeilton, meus sinceros respeitos. E comigo está o diácono Tony Jefferson, meu amigo, e estou feliz por tê-lo em minha companhia. Quantos aqui querem de verdade continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Quem ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem ainda tem motivos para dizer aleluia? Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, também honrar a Deus pela vida do pastor João Carlos, pastor Zaqueu, companheiro de ministério. Antes de mencionar o texto sagrado, não é que eu queira justificar, eu quero introduzir, fazendo pelo menos aí umas 3 perguntas. Se você for fazer um levantamento, não se preocupe que eu não vou pregar com vocês em pé, tá bom? Se você fizer um levantamento e perguntar crente por crente a respeito da sua consciência no que diz respeito ao compromisso que a igreja tem com missões. Por exemplo, qual é o crente que não sabe que precisa evangelizar? Qual é o crente que não sabe que precisa se envolver com missões? Qual é o crente que não sabe que precisa investir em missões? E a pergunta que fica é: por que, se eu tenho esta consciência, me é tão difícil cumprir aquilo que eu sei que é para ser cumprido? Por mais que haja congressos missionários, por mais que hajam mobilizações missionárias, por que cada dia que passa, o número de pessoas envolvidas com missões ou permanece como sempre esteve ou diminui? Isso não é uma questão externa, isso não é uma questão meramente humana. Isso é uma questão que é necessária uma mudança no interior da pessoa. Baseado nisso, agora sim, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. E quando você encontrar o livro dos Salmos, localize, por favor, o Salmo de número 1. Quem crê que o Senhor está aqui, diga amém. Salmos
e leiamos o Salmo de número 1. Os que encontraram Salmo de número 1, por favor, se manifeste dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os que podem, digam amém. Podeis tomar assento, meu muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu não tenho dúvida de que estamos frente a um dos salmos que nos é mais familiares de todos aqueles que encontram-se dentro deste livro. A verdade é que se fôssemos fazer uma lista de 10 salmos mais conhecidos, mais lidos, mais apreciados, por certo, o salmo de número 1, ou o primeiro dos salmos, faria parte desta lista. E acredito que seria aí um dos primeiros a encabeçar esta lista. No entanto, em se tratando de um salmo extremamente conhecido, é aí que nós precisamos dobrar a atenção para pelo menos tentarmos extrair alguma riqueza do mesmo. Este salmo, ou este hino, que encontra-se dentro deste livro, e este livro que encontra-se cravado praticamente no meio da Bíblia, e por esta e outras razões tem sido chamado de o coração da Bíblia, e eu particularmente concordo com esta expressão, é no mínimo interessante. E aí eu peço que você esteja atento e não se preocupe que nós vamos chegar lá. É no mínimo interessante, pastor Afonso, que em um livro como o livro dos Salmos, que primeiro, não obedece uma ordem cronológica de tempo, porque não se trata de um livro histórico. Até porque a sua composição, segundo os estudiosos, aproximadamente compõe aí um período de 1000 anos. Para vocês terem uma ideia, aos que estão atentos, é claro, existem salmos de Davi, mas também existem salmos de Moisés. Então você pega aí datas totalmente distantes uma da outra. Quem está prestando atenção só aqui, diga amém. Eu não vim agitar ninguém aqui não, eu vim pregar a palavra, porque quem agita o crente é o Espírito Santo. Tá? Então se você veio aqui ouvir a palavra, fique atento à palavra, o resto é ele que faz.
Então, esse livro não obedece uma ordem cronológica. E aí é no mínimo interessante que este livro, que não obedece essa ordem cronológica e que é composto aí dentro de um raio de tempo de aproximadamente 1000 anos, por que este livro tão rico começa exatamente com o Salmo, ou o assunto do Salmo primeiro? O que eu estou tentando dizer aos atentos, é claro, é que qual teria sido o problema do Salmo primeiro ser o assunto do que é o Salmo 23, e o Salmo 23 ser o assunto do que é o Salmo primeiro? Porque o livro dos Salmos começa exatamente com esse tema. Não poderia começar? O Senhor é o meu pastor? O que é que mudaria? Mas por que na composição do Salmo, na junção dos Salmos, o Espírito Santo dirige para que seja exatamente este tema? Alguém chega a dizer que se o ser humano perdesse toda a Bíblia e lhe restasse somente o Salmo primeiro, seria possível que ele conhecesse o que Deus espera do homem. Por quê? Porque no Salmo primeiro, embora seja um salmo de apenas 6 versos, no entanto, o seu tema é amplo e abrangente. Rapidamente aqui, por exemplo, no Salmo primeiro você tem o tema da eternidade. Como termina o ímpio na eternidade e como termina o justo. Nesse salmo, por exemplo, você tem o tema do comportamento distinto entre o justo e o ímpio. Nesse salmo você tem o que Deus espera dos homens. Nesse salmo, por exemplo, você tem a expressão bem-aventurado. Nesse salmo, por exemplo, você tem a recompensa do ímpio e a recompensa do justo. Nesse salmo, por exemplo, você tem também a exaltação da importância da palavra. Então esse salmo, embora seja um salmo de apenas 6 versos, entretanto ele é um salmo rico, amplo, abrangente e profundo. Na verdade, o livro dos Salmos, ou o Salmo primeiro, ele é uma espécie de introdução do livro. Na verdade, o Salmo primeiro, ele é uma espécie de resumo do livro. E aí, para quem preferir, é uma resenha. Ou seja, é mais ou menos isso aqui. Abrem-se as cortinas, apresenta a introdução e é apresentado com o livro, o Salmo de número 1. Ou seja, é para isso que veio esse Salmo. Agora, mais interessante ainda, é que eu, particularmente, não tenho essa tendência de buscar esses detalhes. Eu não sei quantas palavras existem no livro dos Salmos, mas deve ser algumas, né? Deve ser algumas milhares de palavras que tem nesse salmo, ou no livro todo. Por que que em um livro que tem tantas palavras, ele começa exatamente com a expressão bem-aventurado? Não poderia começar, por exemplo, aleluia? E aí o pentecostal ia gostar até mais. Não poderia começar, por exemplo, glória a Deus nas alturas? Poderia ou não poderia? Poderia. Não poderia, por exemplo, ser um convite ao louvor, louvai ao Senhor? Poderia. E o que é que mudaria? Nada. Mas o Salmo, ou o livro dos Salmos, é aberto com a expressão bem-aventurado. Então eu pergunto e vocês respondem. O livro dos Salmos é aberto com qual expressão? Bem. Por quê? Porque o homem foi feito para isso. Porque não adianta, a gente tem que entender a Bíblia. Porque o livro dos Salmos
é diferente dos proféticos. Porque os livros proféticos é uma carta de Deus aos homens. O livro dos Salmos é uma carta dos homens a Deus. Então os livros proféticos, eles revelam Deus. O livro dos Salmos, basicamente, revela o que os homens sentem sobre Deus. E aí ele é um livro, embora inspirado pelo Espírito Santo, mas que expressa a humanidade ou a realidade da humanidade. Atente para isso. E é por isso que ele começa com a expressão bem-aventurado. Porque é para isso que o homem foi criado. Diga bem forte, para ser uma vez só, e digno de um gideonita. Diga bem forte: o homem foi feito para ser bem-aventurado. Mas o que é ser bem-aventurado? Aí alguém já deve ter pensado ou até falado baixinho. Feliz, mas não é. A expressão bem-aventurado, de forma rápida, significa mais que feliz. Aí alguém diz assim: pastor, se está difícil ser feliz, imagina mais que feliz. É porque, no mínimo, a sua concepção de felicidade está equivocada. Porque, biblicamente falando, sabe o que é ser mais que feliz? É ser satisfeito, resolvido na vida, plenamente resolvido. Sabe como Paulo chama bem-aventurança? Eu aprendi a contentar-me quando tenho, quando não tenho, quando sou honrado e quando sou desonrado, quando estou bem e quando estou mal. Agora, atente para isso, por favor. Paulo diz: eu aprendi a contentar-me. Diga, contentar-me. O que é contentar-se? Contentar-se vem da expressão contente. E não confundam contente com sorridente. E o pastor Donizete foi muito feliz quando disse: retire a oferta sorridente, não contente. Porque tem gente que pensa que contente é isso aqui, ó. Não, isso aqui é sorridente. Contente é diferente de sorridente. Contente vem da expressão conter-se. E sabe o que é conter-se? Comportar-se da forma correta. Quando Paulo diz eu aprendi a contentar-me, ele está dizendo eu aprendi a me comportar como um verdadeiro cristão. Quando tenho, quando não tenho. Quando sou honrado, quando sou desonrado. Quando estou e quando não estou. Quando estou bem e quando estou mal. Ele está dizendo, em qualquer situação, eu permaneço sendo um verdadeiro cristão. Isso é ser bem-aventurado. Mas numa análise, quem está acompanhando, diga amém. Numa análise mais profunda do termo bem-aventurado, essa expressão denota para o que o homem foi criado. E aí, para isso, você vai ter que fazer uma forcinha a mais para prestar atenção. Para que o homem foi criado? É só analisar a sequência dos fatos. Deus cria a natureza, e depois de ter criado toda a natureza, é que Deus forma o homem. Aí eu pergunto e vocês respondem. Deus criou o homem antes ou depois da natureza? Diga depois. Diga de novo, mais forte, diga depois. Então Deus cria todas as coisas, quando tudo está pronto e perfeito, Ele faz o homem. Quando Deus termina de fazer tudo, entra o sétimo dia. E o que Deus fez no sétimo dia? Vamos lá, gente. Diga, descansou. Então Deus fez o homem para fazer o que com ele? Se tudo já estava feito, e agora Deus vai descansar, e Deus faz o homem exatamente no intervalo do fazer e do descansar, Deus fez o homem para quê? Diga, para descansar com ele. Amo, gente.
Diga: para descansar com Ele. Descansar do quê? Se Isaías diz que Deus não se cansa, e se o homem não fez nada? Porque quando foi feito, tudo já estava feito. Que descanso é esse? Esse descanso não é de alguém que senta-se para descansar de um trabalho porque está cansado. Não, esse descanso é o descanso de sentar-se para deleitar-se e admirar algo que foi feito com perfeição. Alguém já entendeu aqui e reagiu como crente pentecostal. Sabe para que Deus fez o homem? Deus fez o homem para deleitar-se nas suas obras perfeitas. É por isso que o salmista no Salmo 46 ele diz: vinde e contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Aleluia. Me ajuda no retorno aqui. Deus então faz o homem para deleitar-se nele, para descansar com ele. É verdade que o pecado interrompeu isso, mas é para isso que Deus te fez, para admirar as suas obras. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje à noite. Mas vamos em frente. Perceba que a ordem aqui é inversa. Porque geralmente você tem o objetivo, e como é apresentado? O caminho, e você chega lá. Aqui a ordem é inversa. O objetivo é apresentado primeiro, e depois a receita. Aí ele diz: bem-aventurado. Deixa eu perguntar, quem aqui quer ser mais que feliz? Diga amém. Quem aqui quer chegar ao ponto de deleitar-se no Senhor? Diga graças a Deus. A receita está aqui. Quer ser bem-aventurado? Então ouça. Para ser bem-aventurado, primeiro, não ande segundo o conselho dos ímpios. Para um pouco. Para lá. Não ande. Você diz que quer ser bem-aventurado. E ninguém é bem-aventurado só agitando o negócio. Tem que sentar para ouvir. Quer ser bem-aventurado? Então grave isso. Primeiro, não ande segundo, grita para ser uma vez só, diga conselho dos ímpios. Agora presta atenção. Conselho. Quando eu vou aconselhar alguém, eu me utilizo de qual recurso? Diga palavras. Vai. Palavras. Palavras manifestam o quê? Pensamento e sentimento. Não é à toa que Jesus Cristo é chamado de o que de Deus? A palavra de Deus. Porque ele é a manifestação do que Deus pensa e do que Deus sente pelo homem. Então quando eu falo, eu emito o que penso e o que sinto. E aí a ideia aqui, aos que estão interessados na Bíblia, aqui nessa noite, a ideia aqui é: bem-aventurado quem não anda segundo a ideologia e uma mentalidade ímpia. Mas o que é ser ímpio? Porque tem gente que diz, o ímpio, e aí todo mundo pensa que o ímpio é o mundano, é quem não é crente. Não necessariamente. Porque o ímpio, ele tem uma mentalidade ímpia. E o que significa ímpio? Ímpio significa aquilo que é contrário de pio. Mas não mudou nada, pastor. Eu vou te explicar. Pio é puro, é santo. Ímpio
impuro, profano, sem caráter. Então, o que é uma mentalidade ímpia? Que aconselha de forma ímpia. É aquele que pratica a impiedade. E o que é a prática da impiedade? O contrário da piedade. E o que é a prática da piedade? Eu estou sentindo Deus aqui. E enquanto eu estou pregando isso aqui, o Espírito Santo está falando, fica tranquilo que é isso aí mesmo. O que é prática de impiedade? O contrário da piedade. Não confundam piedade com generosidade. Ah, fulano de tal é piedoso, porque ele ajuda os pobres. Isso não é piedade. Isso é caridade. Isso é generosidade. Piedade é uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Devota. A quem? A Deus. Agora nós vamos caminhar num caminho, numa trilha bem simples e prática. Você quer ver uma pessoa piedosa, devota a Deus? Você quer saber se você é piedoso? Você quer saber se você é devoto a Deus? Quando você dorme, qual é o último pensamento que você tem? Quando você acorda, o que é que você pensa primeiro? Se o seu último pensamento à noite, o seu primeiro pensamento de manhã é o seu trabalho, é a dívida que você tem que pagar, é o problema que você tem que resolver como cristão, então você não é piedoso. Um crente piedoso é aquele que vai para a cama pensando no seu amado. Um crente piedoso é aquele que quando acorda, antes de pensar em qualquer coisa, ele pensa no amado da sua alma. Quer uma coisa bem prática? Bem prática. Quer ver se um crente é piedoso? Pergunte a ele quando foi a última vez que ele acordou pela manhã e antes de fazer qualquer coisa, ele se ajoelhou, falou com Deus não para pedir nada, simplesmente pelo prazer da companhia. Depois de orar, abriu a harpa cristã, cantou um hino sem playback, sem plateia, sem gente para aplaudir, sozinho ele e Deus. Depois de cantar o hino, abre a Bíblia, não para preparar mensagem, não para ficar impressionando os outros, simplesmente para se alimentar da palavra, porque ele sabe que ali é a voz de Deus. Isso é ser piedoso, isso é ser devoto a Deus. E este ginásio hoje será contagiado com a presença do Espírito de Deus, para gerar em nós este sentimento. Quem deseja isso de verdade, levante a mão e adore ao Senhor. Então a orientação aqui é: ouça as pessoas certas. Não anda segundo as falas de uma mente ímpia. E vamos em frente. Segundo, não se detém no caminho de quem? De quem mesmo? Perceba que já não é mais ímpio. Porque ímpio é uma coisa, pecador é outra. O ímpio trabalha na mentalidade. Pecador é aquele que pratica. Tanto é que o texto diz que não se detém no caminho. E todas as vezes que a Bíblia usa a expressão caminho, a Bíblia está falando de prática de vida. Rotina de vida. Rotina. Prática repetida. Então percebam. Primeiro, quer ser bem-aventurado? Não ande segundo a mentalidade de um ímpio. Segundo,
não se detém na prática de quem vive pecando. Agora eu quero analisar rapidamente a expressão não se detém. A expressão não se detém é não para demoradamente. Quem está olhando para cá, diga amém. Quem está prestando atenção, diga amém. Aqui você não pode perder. A ideia aqui é de não se deter, é não demore no ambiente da tentação. Porque aqui não é remédio, aqui é prevenção. Porque Deus não trabalha só em curar, Deus trabalha em não deixar você ficar doente. Aí eu vou repetir, eu vou para ver se pelo menos mais um reage. Que a hora que é para reagir, a gente tem que reagir também. Deus não trabalha só curando quem ficou doente. Deus trabalha também para impedir que você fique doente. E Deus marcou essa noite de sábado aqui nos Gideões de Guaratinguetá para te dar um aviso para você não demorar no caminho dos que andam pecando. A ideia aqui é aquele não se demorar no ambiente do pecado. Quer ver isso aqui? A ideia aqui é falar demoradamente com quem não é para se falar. Ouvir demoradamente quem não é para ser ouvido. Sabe qual foi um dos maiores erros de Eva? Não foi só ter comido o fruto. Foi ter parado para conversar com quem não era para conversar. Porque você não peca quando faz. Você peca quando fala com quem não é para falar. E ouve quem não é para ser ouvido. Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar, né, meu irmão? E nem assim tem gente que dá. Quer ver o outro erro de Eva? Estava longe demais do marido. Quer ver outro erro de Eva? E é aqui que eu quero destacar. Demorou muito tempo no ambiente da tentação. Ela viu que estava no ambiente de pecado. Viu que estava no ambiente de tentação. Ao invés de sair, ela demorou. Ela se deteve. Falou com quem não devia. Ouviu quem não devia. E demorou no ambiente da tentação. É o que o escritor aos Hebreus falou. No capítulo 12. Após trazer a lista de heróis da fé no capítulo 11, ele começa o capítulo 12 dizendo, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, quem? A do capítulo 11. O que ele está dizendo? Nós somos a sequência do que eles começaram. Então não é para qualquer um, não. Então esse negócio de ser crente não é coisa fácil, não. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui aos interessados. Tem gente que diz que o tempo da graça é mais fácil do que o da lei. Não. Hoje é a graça. A graça superabunda onde abundou o pecado. Olha que coisinha doce esse negócio de graça. Não tem gente assim? Então vamos ver se esse negócio de graça é levezinho assim. Na lei, sabe quem era apedrejado? Quem era pego em pleno ato de adultério. Para morrer apedrejado, para ser chamado de adúltero, tinha que ser pego. Na graça, olha o que Jesus fala. Se olhar e desejar, já adulterou. Então não é mais fácil coisa nenhuma. A coisa é mais apertada. Aleluia. É tão apertado que ele falou, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele é carpinteiro, mas ele não aumentou e nem alargou a porta. Ela continua estreita e o caminho é apertado. E tem hora que tem que passar de lado. Tem hora que tem que se rastejar. Porque o reino de Deus é tomado à força. Quem entende a voz de Deus?
eu estou aqui para te alertar. E o escritor aos Hebreus continua: visto que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha, façamos o quê? Eu amo isso aqui, porque foi Deus que me ensinou. Ele disse o quê? Deixemos. Grita para ser uma vez só, diga: todo embaraço. Agora mais forte, diga: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele fala de que aqui? Embaraço e pecado. Porque embaraço é uma coisa e pecado é outra. E por que ele coloca o embaraço antes do pecado? E o pecado é acompanhado da expressão EO. E a expressão EO é que o que vem depois é resultado do que veio antes. E por que embaraço é colocado antes e pecado depois? Porque é assim que funciona. Ninguém começa pecando. Começa se embaraçando. Já viu esse tipo de crente? Ô gente, olhe para cá. Já viu esse tipo de crente? Que depois que cai ele diz assim: pois é, quando eu vi já estava lá. Eu nem vi, quando vi, tá bom. Me engana que eu gosto, rapaz. É igual Arão para Moisés. Moisés, ô Arão. Pois é, Moisés. Pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. Tá bom. Quem é que modelou a orelha? Quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a pata? Foi trabalhado, foi desenhado, levou tempo. É uma conversinha aqui, é uma conversinha lá, é uma mensagenzinha atravessada ali. Isso é embaraço. Deixemos todo embaraço. Oh Jesus, Deus marcou esta noite para dar livramento de queda fatal a crentes que Deus ama neste lugar. Quem recebe a palavra, embaraço. Começa, né? Vai embaraçando aqui, embaraçando ali. Mas Deus chegou primeiro. Eu vou repetir. Deus chegou antes do pecado. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Levante uma de suas mãos aos céus. E grita para ser uma vez só. Grita dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor chegou antes do pecado para desatar qualquer tipo de embaraço. Não se demora. Não conversa com quem não é para conversar. Tem gente entendendo aqui. Mas deixa eu adiantar, porque tem que correr. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se demora na prática dos pecadores. E olha a última receita. E não se assenta na roda dos que zombam. Interessante, né, pastor? Começa pensando, depois pratica e depois zomba. Essa sequência, pastor Donizete, não é à toa. Porque ninguém começa zombando. Começa pensando, falando de vez em quando. Aí depois de tanto pensar,
começa a praticar. Aí pratica tanto, que daqui a pouco já está zombando. E mais, percebo que começa andando, depois para e depois senta. Por que é nessa hora? Porque enquanto pensa, ainda consegue andar. Aí quando começa a praticar, aí para. E depois de tanto praticar, já não consegue ficar nem em pé mais. Aí tem que sentar. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer fazer com quem aqueles... Som aqui, querido. Ele quer fazer com que aqueles que estão andando parem. E fazer com que aqueles que estão parados sentem. Porque ele quer te ver prostrado. Eu vou repetir isso aqui. O que o diabo quer é fazer com que você que ainda consegue andar um pouco, avança um pouco, consegue crescer um pouco. Daqui a pouco você pare no caminho e ainda em pé, mas ele não se contenta, porque ele quer que você se prostre também. Mas Deus te traz aqui nesta noite de sábado para dizer: é hora de voltar a andar, é hora de voltar a crescer, é hora de voltar a avançar. Quem recebe a palavra, levante as duas mãos e dê o melhor glória a Deus que você pode. Eu não vou cansar vocês. Mas deixa eu falar pelo menos do verso 2. Porque ele vem dizendo: bem-aventurado quem não anda, não para, não se assenta. Aí ele usa uma expressão que vai contrastar com o que veio antes. É um contraste. Ele diz: antes. Ou seja, ao invés de fazer o que veio antes, olha o que ele faz. Ao invés de ficar falando com quem não deve, ao invés de ficar conversando com quem não é para conversar, e tem gente que está conversando enquanto Deus está falando. Hã? Coisa feia, né? Quando um fala, o outro fica quieto. E diz que ama Deus. Diz que respeita a Deus. Deus está falando e ele está conversando com o outro. É falta de educação isso aqui. Aí dá glória quem acha que tem que dar. Crente é educado, meu irmão. Crente é educado. Deus está falando, ele está quieto. O mínimo é dar glória. Mas vamos lá. Antes. Ou seja, ao invés de, olha o que ele faz. Ao invés de dar ouvido a ímpio, parar com o pecador e sentar com o zombador, olha o que ele faz. Antes tem o seu, eu vou insistir até você dizer forte. Antes tem o seu, só mais uma vez, antes tem o seu, prazer no quê? Para lá. Antes tem o que mesmo? O que é prazer? Prazer é prazer. Eu vou te dar um exemplo do que é prazer. Imagine você ficar, eu vou esperar você olhar para cá, prestar atenção no que Deus está falando, porque isso aqui você não pode perder. Você quer saber o que é prazer? Imagine você perder seu celular e ficar sem ele 10 dias. 10, só 10. Não é minutos, é dias. Aí depois de tanto procurar desesperadamente, acha. Quando acha, qual é a sensação? Oh, Deus seja louvado. Vou dar um culto em ações de graça, porque achei o meu celular. Imagine você caminhando numa floresta com um sol de 40 graus durante 5 horas. O que mais você quer encontrar na sua frente?
Hã? Aí imagina que você encontra. Tira o calçado e põe os pés na água. Dá para imaginar a sensação? Isso é o quê? Prazer. É isso que o povo sentiu quando acharam o livro. Tem gente que não está atento, não é possível. Estão eles lá tirando os escombros. E daqui a pouco eu estava lá perdido. Quando me encontraram, disseram: não acredito. Achamos o livro. Ei, glória a Deus. Isso é prazer. Prazer é sensação agradável. O salmista está dizendo: antes, lê. Não é que lê porque tem que ler. Não lê porque não quer pecar. Não lê porque o pai manda ler. Lê porque sente prazer. E sente tanto prazer que medita o dia todo. É ruim, né, gente? Eu não vou nem pedir para dar glória. Ou não? Vou nada. Porque eu sei bem o que é isso. Porque nós estamos no mesmo barco. O pecado é uma desgraça. Quem ainda tem disposição para ouvir uns 5, 10 minutos, diga amém. Isso aqui você não pode perder por nada. Grita para essa cidade ouvir. Grita! O pecado é uma desgraça. Por que você não gritou? Você não acha isso não? Mas ele é. Você achando ou não, ele é. Ele é tanto uma desgraça que eu vou te provar. Dentre tantos males. Sabe o que o pecado trouxe de um dos piores? Inversão de valores. Quer ver? Quer ver? A Eva está conversando com a serpente. Olha a serpente como ela começa. Quer dizer então que vocês não podem comer de nada que tem no jardim? Meia verdade, sagacidade. Aí a Eva que conhecia, não é que não pode comer de todas. Pode comer de todas, menos daquela. Ué, por quê? Gente, não perca isso. Porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós morreremos. Espera lá. Então Deus avisou, porque quem avisa, amigo. Então Deus está avisando para impedir que o homem morresse. Ou seja, Deus se mostra amigo porque ele é bom, diga bom. E a árvore é, diga má. Então Deus é, vamos, Deus é, e a árvore é, olha a serpente. Não, não é isso não. Não é que vocês vão morrer. Sabe por que Deus falou isso? Porque Ele sabe que no dia que você comer aquilo que Ele chamou de mal, vocês vão ser iguais a Ele. A Eva pensou, epa, quer dizer então que Ele falou não é porque Ele quer me preservar, é que Ele quer ser Deus sozinho, egoísta. Então aquilo que era bom passou a ser visto como? Gente, me ajuda por amor a Deus. Aquilo que era bom passou a ser visto como? E aquilo que era mal passou a ser visto como? É isso que o pecado fez. Quer ver que é verdade?
A gente chama culto de quê? Grita, sacrifício. A gente chama jejum de quê? A gente chama oração de quê? E a gente chama o pecado de quê? Prazer da carne. Eu vou repetir, né? Essas coisas custam tão caro e tem gente que não valoriza quando se fala. Porque custa caro esses negócios. Por que a gente chama e está aqui de sacrifício? E quando alguém peca diz, cedeu ao prazer do pecado. Porque aquilo que é bom passou a ser visto como mal. E aquilo que é mal passou a ser visto como bom. E aí é por isso que Paulo falou, renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar, entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, Jesus, não vou pedir para dar glória a Deus aqui não, meu irmão, porque esse som de alguns que glorificaram é no mínimo daqueles que querem que Deus mude o seu interior e você encontre prazer na lei do Senhor. Quem entende a voz de Deus? Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Onde está? Onde está? Onde tiver mãos levantadas, a graça de Deus vai te tocar agora. Deus vai te dar autoridade para você liberar uma palavra sobre a vida do teu irmão. Toque o ombro do teu irmão com respeito, é claro, e diga para ele: Deus vai nos levar para o lugar que Ele separou para nós. Vamos voltar. E isso, se nós não tomarmos cuidado, leva-nos a sermos mentirosos no culto. Mentirosos no culto. Quem ama a Deus, amém. Quem ama a Deus acima de tudo, amém. Quantas vezes você pegou o celular hoje? E quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Não tenho tempo. Como assim não tem tempo? É porque não tem prazer. Aí como é que você vai exigir que uma pessoa dessa se comprometa com missões, se ele não ama nem a Bíblia? É ruim, né, de dar glória, mas é isso aí mesmo. Pastor é Gideões, por isso mesmo que eu estou falando assim. Mas este, que tem prazer na lei, olha o resultado. Será como a árvore plantada. É bonito, né, gente? Mas tem que ter prazer na lei. Diminuiu, tá vendo? Diminuiu na hora. Na hora, é automático. Será como a árvore plantada. Aonde? No lugar certo. A qual dá o seu fruto na estação certa. E que nem folha cai. E tudo que faz dá certo. É lindo isso, né? Isso aqui não é o objetivo. O objetivo é a primeira palavra, bem-aventurado.
E uma pessoa bem-aventurada você não vê que ela é. Porque é uma coisa interna. Mas quem alcança a bem-aventurança no interior, quem é que não vê uma árvore? Quem é que não gosta de um fruto? Quem é que não vê a folha? E quem é que não compartilha daquilo que deu certo? O objetivo é a bem-aventurança. O não falar com quem não se deve é a receita. Ter prazer na lei de Deus é a receita. E o versículo 3 é o resultado. Agora isso aqui é lindo demais porque é a Bíblia. Será como o que plantada? Diga forte, diga árvore. Mas uma árvore é plantada como árvore? Como é que começa uma árvore? Como é que começa uma árvore? Com uma? Então por que diz árvore? Porque quem tem prazer na lei do Senhor está na mão de quem? De Deus. E na mão de Deus semente não é semente. Eu vou repetir. Na mão de Deus semente não é semente. Na mão de Deus semente já é vista como árvore. As pessoas passam e dizem, é só uma semente. E Deus está dizendo, você que pensa, você não imagina a árvore que está na minha mão. Porque você só vê o que está diante dos seus olhos. Eu já vejo lá o final. Oh, glória a Deus. Para você que está lutando para ser fiel a Deus, você pode até estar sendo visto como apenas uma semente jogada num canto. Mas se você é fiel a Deus, na mão de Deus você já é uma árvore. E para terminar, você já viu uma árvore se autoplantando? A árvore dizendo, eu vou me plantar lá. Olhe para cá. Ei, olhe para cá. Você já viu a árvore falando assim, eu vou me plantar aqui. Não gostei daqui, agora eu vou me mudar para lá. Não gostei daqui, agora eu vou me plantar lá. A árvore tem poder para fazer isso? Porque a árvore não se planta. Ela depende de uma força maior para que possa plantá-la. E ela não se planta onde quer. Ela é plantada onde o dono da semente planta. Já viu esse tipo de crente? Eu vou para onde eu quero. Tem uma turma de pregadores aí assim. Quem é seu pastor? Não. Quando foi que você tomou ceia? Não, tomo ceia onde eu prego. Geração desgraçada. Não assusta com o que eu falei? Desgraçada. Eu não sei que tipo de obreiro é esse que não tem pastor. O senhor falou o nome do pastor do senhor aqui para mim umas 10 vezes hoje. Não tem igreja. Eu vou onde quero. Esses dias uma irmã, eu tive a infelicidade de até pregar na nossa igreja para nunca mais. Depois do culto eu fui lá falar com ela. Falei, irmã, congrega onde? Não, pastor, eu fico circulando. Ah, Satanás, de rodear a terra. Isso é galho, não é árvore. Galho que o vento leva para lá, traz para cá. Árvore não. A árvore é plantada onde o dono da semente quer. E você passa hoje, tá lá. Vai amanhã, tá lá de novo. Tá chovendo, tá lá. Tá fazendo sol, tá lá. Tá caindo neve, tá lá. Tá caindo, tá lá. Oh, glória a Deus. Quem quer ser árvore plantada, levante a mão e dê um brado de glória. Coreala mancheremas.
O seu fruto é dado na estação certa. E aqui eu acho lindo. E essa árvore é tão bem plantada que nem folha cai. O que é a folha? Porque Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ele viu muita folha e pensou que tinha fruto. Foi ver e não tinha. A folha é o que vem antes do fruto. A primeira coisa que você vê na árvore é a folha e não o fruto. Então a ideia aqui é a primeira impressão, que tem gente que é bom no primeiro contato. Depois de 3 dias com ele, você vê que não é nada daquilo que ele dizia ser. Mas quem é plantado por Deus, sabe aquela primeira impressão que você teve? Continua a mesma depois de 10 anos. Porque é Deus quem sustenta. E mais, e tudo que faz, ou seja, vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque Deus é com ele. Se coloque em pé glorificando ao Senhor. Grita para ser uma vez só, diga: uma coisa é Deus ser em mim. Diga: outra coisa é Deus ser comigo. Deus ser em mim, sabe o que é? É Ele habitar em mim a partir do momento que eu aceito de coração. Agora, Deus ser comigo é questão de tempo, crédito. Porque de tanto você ter crédito com Deus, chega um tempo que Ele vai dizer: agora eu vou ser com você. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele dá um passo, Deus dá com ele. Ele para, Deus para com ele. Ele põe a mão em algo, vai para frente. Ele põe a mão em outra coisa, Deus faz prosperar, porque tem crédito com Deus. Aleluia, aleluia. Lembra o que Nicodemos falou para Jesus? Ninguém faz o que tu fazes, se Deus não for com ele. Atos 10, 38, diz que Jesus curava, expulsava demônio, porque Deus era com ele. José na casa de Potifar, confortável, tudo que ele fazia dava certo, porque Deus era. Foi para a cadeia. Agora eu quero ver, Deus era tanto com ele, que o carcereiro deu a chave da prisão para o preso. Eu não sou digno de te liderar. Está aqui, cuida dos presos para mim. O preso com a chave da cadeia. E a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão no cárcere, prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Quem deseja viver desta forma, levante as 2 mãos aos céus e libere o melhor, glória a Deus, que você já deu aqui neste lugar. E mediante esta glorificação eu quero fazer um desafio. Mas tem que ser rápido, para eu orar e devolver o microfone a quem está na direção. Mas eu quero que você saia do teu lugar se você reconhece que precisa ser mais crente. Pastor, eu preciso ser mais crente. Eu preciso amar mais as coisas de Deus. Se você precisa, reconhece que precisa ser melhor. Eu não estou chamando ninguém para ser vitorioso aqui não. Eu estou chamando aqui à frente quem quer ser mais crente. Sai do teu lugar o mais rápido que você puder e vem aqui à frente. Pastor, eu quero ser mais crente, eu quero ser melhor. Eu quero amar mais a Bíblia, eu quero ter prazer na Bíblia. Eu quero ter prazer na oração. Eu quero ser mudado por dentro. Eu quero ser uma árvore plantada por Deus. Oh, glória a Deus. Ninguém está vindo aqui à frente para receber algo nesta vida, não. Esse povo está vindo para ser mais crente, para ser mais fiel, para ser melhor. Ele vai chorar.
Venham. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Reconheça que você precisa ser melhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus vai te recompensar só pelo fato de você querer ser mais crente. Oh, glória a Deus. São estes. São estes. Olhem para mim, por favor. Uma árvore não decide quando nem onde ser plantada. O dono da semente planta a árvore onde ele quer. Onde quer. E o que Deus está dizendo a você é: quando você tiver a sua mentalidade transformada radicalmente pelo poder do Evangelho, Deus terá a sua vida na palma da mão dele. E ele vai te plantar onde e quando ele quiser. E não só isso. O que Deus planta, só ele tem poder para arrancar. Eu vou repetir isso aqui. O que Deus planta, podem as pessoas querer tirar, arrancar, matar, pisar, não tem problema. Se foi Deus quem plantou, só ele pode arrancar o que ele planta. Mas para ele te plantar, você precisa estar na mão dele. E para você estar na mão dele, você tem que parar de ouvir quem não deve ser ouvido. Parar de demorar no ambiente do pecado. Parar de sentar-se com quem não é para se sentar. E voltar a sentir satisfação na lei do Senhor. Oh, glória a Deus. Quem deseja isso, comece a adorar ao Senhor. Eu vou orar e peço para que o irmão Lucas Moreira se prepare para cantar. E após esta oração, o Senhor vai te cingir de autoridade. Deus vai te dar poder aqui nesta noite. O diabo não vai manchar as tuas vestes. O pecado não vai te manchar. A tentação não vai te derrubar. Foi Deus quem te plantou. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, eu me coloco em tua presença em oração. Deus, nós estamos aqui algumas horas cultuando ao Senhor. Senhor da igreja, é em nome de Jesus Cristo, teu filho, que eu oro após ter pregado a tua palavra. E eu procurei fazê-lo da melhor forma possível e o mais fiel possível. Deus, em resposta à oração dos teus filhos agora, ó Deus, que estão respondendo positivamente à exposição da tua palavra, eles estão aqui à frente, porque eles foram confrontados com a tua verdade, e eles querem ser mais crentes, eles querem ser melhores, eles querem te amar mais, eles querem amar mais a oração, eles querem amar mais a tua palavra. Então, onde tiver um crente orando de verdade, que eles sejam tocados pela presença da tua glória agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus, receba a autoridade contra o pecado.